Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Certa vez, C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Não é a ausência de Deus, é uma forma mais profunda de Ele falar com você, mesmo que no começo pareça apenas silêncio. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É aquele peso que não aparece nas fotos, não se explica em palavras simples, e muitas vezes nem as pessoas mais próximas conseguem perceber. Você continua fazendo o que precisa ser feito, continua tentando, continua orando, continua acreditando. Mas por dentro existe uma pergunta constante que ecoa: até quando? O mais difícil não é lutar. O mais difícil é lutar sem ver resultado imediato. É plantar e não ver crescimento. É orar e não ouvir resposta clara. É caminhar e sentir que está no mesmo lugar. Mas existe uma verdade que precisa ser colocada no centro do seu coração hoje. Deus sustenta quem confia no processo. Nem tudo o que Deus faz é visível no momento em que acontece. Muitas vezes, Ele está trabalhando nas estruturas invisíveis da sua vida. Ele está ajustando coisas que você ainda não percebe. Está fortalecendo áreas que você nem sabia que eram frágeis. Está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. O silêncio de Deus não é vazio, é construção. E talvez o que você chama de demora, Deus chama de preparação. É importante entender que confiar no processo não significa não sentir dor, não significa não se questionar, não significa não ter dias difíceis. Confiar no processo significa continuar, mesmo quando a emoção não acompanha a fé. Significa permanecer, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Existe uma história na Bíblia que revela isso de forma profunda. A história de Ana. Ana carregava dentro de si uma dor silenciosa. Ela desejava ser mãe, mas não podia gerar filhos. E naquela época, isso não era apenas uma frustração pessoal. Era uma ferida social, emocional e espiritual. Ela se sentia diminuída, incompleta, julgada. E como se não bastasse, ainda precisava lidar com provocações constantes dentro da própria casa. Ano após ano, a dor continuava ali. Nada mudava. Nenhuma resposta visível, nenhum sinal de que algo estava acontecendo. Mas Ana não abandonou o processo. Ela continuou indo à presença de Deus, continuou derramando sua alma, continuou sendo verdadeira diante do Senhor. Em um momento decisivo, ela fez uma oração que não era bonita aos olhos humanos, mas era profundamente sincera diante de Deus. A Bíblia diz em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, que ela estava com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba isso. Ela não fingiu força, ela não escondeu sua dor. Ela levou tudo para Deus. E é isso que sustenta uma pessoa no processo. Não é a ausência de dor, é a presença de Deus dentro da dor. Ana poderia ter desistido, poderia ter endurecido o coração, poderia ter parado de crer. Mas ela escolheu confiar, mesmo sem garantias visíveis. E algo começou a acontecer dentro dela antes mesmo de acontecer ao redor dela. O coração dela começou a ser alinhado, a dor começou a ser transformada em entrega. A ansiedade começou a dar lugar a uma confiança mais profunda.
E então, no tempo certo, Deus respondeu. Ana gerou Samuel. Mas o maior milagre não foi apenas o nascimento do filho, foi a transformação que aconteceu dentro dela durante o processo. Porque Deus não está interessado apenas em te entregar algo, Ele está interessado em formar algo em você. Talvez você esteja pedindo uma resposta enquanto Deus está trabalhando na sua estrutura emocional, espiritual e até na sua identidade. E isso leva tempo. Existe uma maturidade que só nasce no silêncio. Existe uma fé que só se fortalece quando não há sinais. Existe uma confiança que só se torna real quando você não tem controle da situação. A.W. Tozer disse algo profundo. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos escuros para nos ensinar a confiar e não a ver. Está sendo preparado. Mesmo que tudo ao seu redor pareça igual, algo dentro de você está sendo ajustado. Sua forma de reagir, sua forma de esperar, sua forma de confiar. Deus está trabalhando em áreas que vão sustentar aquilo que Ele ainda vai te entregar. Porque receber algo sem estar preparado pode destruir aquilo que seria uma bênção. Por isso, o processo é necessário. E sim, ele pode ser cansativo, pode ser silencioso, pode ser solitário em alguns momentos, mas ele nunca é vazio. Cada dia que você permanece, mesmo sem entender tudo, é um dia de construção invisível. Cada oração que parece não ter resposta está sendo ouvida. Cada lágrima que você derrama está sendo vista. Nada está sendo ignorado. Corrie ten Boom disse uma frase que traz consolo em tempos assim. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Você pode não saber o que vai acontecer amanhã. Pode não entender o tempo de Deus. Pode não enxergar o caminho completo, mas você conhece quem está no controle. E isso é suficiente para continuar. Talvez hoje você esteja exatamente no meio do processo. Não no começo, onde ainda existe empolgação, nem no final, onde tudo faz sentido, mas no meio. E é exatamente nesse ponto que essa mensagem te encontra. Para te lembrar que Deus sustenta quem confia no processo. Não é a sua força que te mantém de pé, é a graça de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas dar o próximo passo. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de permanecer de cada vez. E aos poucos, aquilo que hoje parece confuso vai começar a fazer sentido. Você vai perceber que Deus estava ali o tempo todo. Nos dias silenciosos, nos momentos difíceis, nas fases em que nada parecia acontecer. Ele estava trabalhando e continua trabalhando. Talvez não da forma que você esperava, mas da forma que você precisa. Porque Deus não erra no processo. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.